Unidos e a União Europeia criticaram as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia. O presidente do Brasil apontou os Estados Unidos e a Europa, União Europeia, como culpados pelo prolongamento do conflito e que a decisão da batalha teria sido tomada por dois países, né? E, bom, os Estados Unidos e a União rebateram as declarações sobre a guerra. O que eles rebateram? O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, pontuou que o então chefe de Estado brasileiro está reproduzindo propaganda russa e chinesa e que os comentários foram simplesmente equivocados. Desce ali. Já Peter Stano, porta-voz principal dos assuntos externos da União Europeia, destacou que os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para a legítima defesa. Não é verdade que os Estados Unidos e a Ucrânia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados, comentou. Ele também lembrou que o Brasil faz parte dos 143 países que condenam a invasão da Ucrânia e pediram para os fins da hostilidade dentro do ambiente das Nações Unidas. Esse negócio que esse Peter Stan falou aí, que eles deram várias chances para que fosse negociado, né, uma paz, tal, isso é mentira, tá? Isso é mentira na cara dura, porque o Zelensky estava disposto, aí já saiu notícias, estava disposto lá no começo da guerra a sentar com o Putin para fazer, né, um acordo ali, só que foi o Biden e a União Europeia que impediu que o Zelensky fizesse esse acordo, né? E eu concordo plenamente com o Lula aí nessa polêmica. É realmente a União Europeia e os Estados Unidos que estão prolongando essa guerra. A Ucrânia sozinha não tinha a menor condições de lutar contra a Rússia. Todo mundo sabe disso. A Rússia teria ganho já há muito tempo atrás se não fosse os centenas e centenas de bilhões de dólares em armas, em mísseis, em ajuda estratégica, ajuda com satélite, né? Vazou um documento do Pentágono esses dias aí, onde eles deixam claro que existem soldados americanos e europeus trabalhando no fronte da guerra, né? Em locais estratégicos, ajudando a comandar essa guerra. Então, o Lula tem total razão de que são sim os americanos e os europeus que estão permitindo que essa guerra continue, porque eles estão financiando a Ucrânia, né? E no fim, isso acaba tendo milhares e milhares de mortos ucranianos, cidades ucranianas que estão sendo destruídas completamente, sendo levadas abaixo, completo abaixo total, entendeu? Tem fotos onde tinham cidades com vários prédios e agora só tem pedra quebrada e amontoada no chão reto, né? Então, quanto mais tempo essa guerra dura, mais as cidades ucranianas vão ser destruídas e mais as vidas ucranianas e russas vão ser perdidas por uma guerra que não vai ter fim. Não vai acontecer nada bom para a Ucrânia no final das contas. Continuar mantendo essa guerra viva só vai se traduzir, na minha opinião, em mortes e destruição, em mortes, sem nenhum ganho real à população ucraniana, que já deve estar cansada dessa guerra, né? Eu acho que nesse momento os caras tinham que ouvir o Lula, velho, e acabar com essa guerra, entendeu? E resolver essa questão territorial através de diplomacia. Não adianta nada milhões e milhões e milhões de pessoas sendo mortas numa guerra que não vai levar a lugar nenhum, né? E parece que o Ocidente está caminhando para cada vez menos apoiar essa guerra, né? Principalmente com as eleições vindo aí em 2024, as eleições presidenciais americanas, onde o Trump, se não for preso, tem ótimas chances. Na verdade, ele é o favorito a ganhar. E todo mundo imagina que quando o Trump ganhar, se ele ganhar, essa guerra tende a acabar, porque o Trump ele é bem mais pacifista, por incrível que pareça. Os caras acharam que o Trump ia destruir o mundo, né, quando foi eleito. Só que não. Ele não destruiu, ele não iniciou nenhuma guerra, ele inclusive terminou guerras. Ele foi lá na Coreia do Norte, ele fez uma aproximação com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte até parou de fazer testes nucleares. Então, o Trump, durante os 4 anos do mandato dele, foi uma força muito positiva para o mundo, em questão, pelo menos, de estabilidade geopolítica, né? Então, se ele ganhar, é possível que o mundo volte a se entender de novo,
O que é irônico de pensar que hoje em dia o Trump é a esperança do mundo, cara. Né? Não é bizarro? Pois é, né? O cara é, tipo, um apresentador de reality show. Tudo bem, bilionário, veio de família rica e tal. Mas esse cara é melhor do que o Biden. Um cara que viveu a vida inteira na política, tá ligado? É engraçado isso. É engraçado isso. Vamos torcer, né? Torcer para que o Trump não seja ruim também. Mas é isso que tá acontecendo, né? Não tá rolando mais nada de guerra, ou tem mais alguma notícia Tem aí? outra sobre Ucrânia também. Vou mandar aí. Põe aí. Bom, o Lula tem sido muito ativo e tem tomado protagonismo no mundo. Isso é, tipo, sei que a gente não gosta muito do Lula nem do PT, mas a verdade é que ele tá realmente, pelo menos diplomaticamente falando, dando um pouco das cartas no mundo. Ele tem feito movimentos que têm repercutindo no mundo todo, inclusive com várias críticas dos Estados Unidos a nós, ao Brasil e ao Lula, né? Teve uma crítica que os caras fizeram assim, tipo, não, a gente achava que o Lula ia jogar junto, tá ligado? Nós esperávamos que o Lula fosse nos ajudar e tal, mas aparentemente o Lula tem os seus próprios planos, né? Como se fosse algo negativo, até. Porque os Estados Unidos está tão acostumado a ter uma subserviência dos presidentes brasileiros, né? E de toda a instituição brasileira, que eles ficam surpresos quando o Brasil não tá jogando a cartilha, né? E tá formando alianças com os maiores inimigos dos Estados Unidos, né? Exatamente. O Lula foi lá na China, assinou vários acordos, conseguiu muitos investimentos e deu declarações que fez os Estados Unidos dar também suas declarações, meio que falando assim, Lula, toma cuidado, hein, cara? Toma cuidado com essa porra aí, hein? Tem certeza que tu quer, né? Tem certeza que você não vai baixar a cabeça para a hegemonia europeia americana? Tem certeza, Lula? E o Lula aparentemente ele tem certeza sim. Ele tem certeza sim. O Lula retoma a agenda nuclear com a Rússia, ponto de atrito com os Estados Unidos. Combustível para o submarino e Angra 3 estiveram na pauta de Lavrov. Lavrov, que é o ministro de Relações Internacionais do governo russo, né? O G7 faz planos contra o domínio russo no mercado. Aparentemente, os russos são muito bons em energia nuclear. O governo Luiz Inácio Lula da Silva retomou o interesse brasileiro no setor de energia nuclear, abrindo assim uma nova possibilidade de atrito com os países ricos liderado pelos Estados Unidos, já que o G7 acaba de divulgar um plano para tentar quebrar o domínio de Moscou nesse mercado. O tema foi discutido durante a passagem do chanceler russo Sergei Lavrov por Brasília. Ele foi recebido nesta segunda-feira pelo Lula e pelos ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, uma visita que foi objeto de duras críticas dos Estados Unidos e da Ucrânia, país invadido pela Rússia. Desce ali. Olha o cara lá, o Sergei Lavrov. Esses caras têm... Cara de mal, né? Esses russos têm cara de mal, viu? Russo é foda, bicho. Não foi o centro das conversas que giraram em torno... não foi o centro das conversas que giraram mais em torno da guerra, no qual o Brasil quer ser o mediador de oportunidades comerciais e da retomada de diálogo. Mas, de fato, estar na pauta e mostra que Lula deu uma sequência a movimentos abertos por Jair Bolsonaro em sua... Olha lá, que interessante! Temos aí uma política de Estado que está se mantendo mesmo após a troca de presidentes, ó. Interessante. Parece que o Lula realmente, pelo menos... Eu acho que quem controla as relações internacionais do Brasil é um povo mais esperto, viu? E eu acho que meio que o Lula e o Bolsonaro meio que escutaram esse povo. Eu não sei exatamente quem é esse povo, que eu não sou um grande conhecedor, mas aparentemente a política externa do Brasil é fechadinha, viu? A gente não tá fazendo um mau trabalho, não. Eu não tô vendo nada negativo, inclusive, desses encontros do Lula com líderes de outros países. E esse tema nuclear, ele é muito importante mesmo, né? Se a gente conseguir ter energia nuclear pra caralho, é bom porque é uma energia barata e não é, né? Ela não polui a atmosfera. Você tem radiação, né? Waste products, né? Produtos finais ali da produção de energia nuclear que são radioativos, mas normalmente a gente enterra na Terra e já era. E deixa lá durante 2.000 anos, eles vão deixar de ser radioativo eventualmente. E o Brasil tem bastante terra para enterrar as coisas, né? Esse não vai ser não seria o problema. E uma outra parte legal do Brasil é que a gente não tem muito terremoto. A gente não tem terremoto, furacão, maremoto, né?
Isso raramente acontece no Brasil, portanto, isso é interessante, significa que dá para ter várias usinas nucleares sem essa preocupação de ter uma catástrofe por causa de um, sei lá, algo ambiental, assim, né? Seja um terremoto. O que foi que aconteceu em Fukushima e tudo mais, né? E é interessante também essa aproximação, porque quanto mais eficiente a gente for na produção de energia nuclear, a gente vai ser também mais eficiente em produzir uma bomba nuclear, se a gente quiser, né? Para produzir energia, você tem que enriquecer urânio. Para produzir a bomba, tu tem que enriquecer urânio. Então, é uma tecnologia que quando você aprende uma, você fica mais próxima de aprender a outra também. E os russos, como vocês sabem, eles são os maiores detentores de ogivas nucleares, e eles têm bombas nucleares pequenininhas e tudo mais. Então, é possível que esteja rolando, né, nos bastidores. É óbvio que isso eles não iam falar em voz alta aí para todo mundo ver, mas pode ser que esteja rolando uma conversa do Brasil finalmente desenvolver o seu armamento nuclear com a ajuda da Rússia. Se for isso que estiver acontecendo, eu vou ter que tirar meu chapéu pro Lula, porra. Ou pro governo, ou pro pessoal que tá por trás do Lula ali. Porque isso, ter a bomba atômica no Brasil, é, na minha opinião, uma das maiores prioridades que nós brasileiros deveríamos ter aqui. Ter uma bomba atômica é uma garantia de soberania nacional e territorial, entendeu? Se a Ucrânia tivesse bomba atômica, eu duvido muito que os russos tinham invadido. Inclusive, a Ucrânia entregou para os russos as bombas nucleares que eles tinham em 1997, se não me engano. E veja no que deu depois, eles foram invadidos. Então, o Brasil ter uma bomba atômica é estrategicamente muito necessário, é uma prioridade, e eu espero muito que o governo esteja trabalhando para que a gente finalmente construa uma, e mísseis nucleares, e, né, mísseis balísticos de longo alcance e tudo mais. Não porque eu quero usar isso, não porque eu acho que a gente vai usar isso, mas sim porque isso é uma garantia de segurança, de soberania para o Brasil, e o mundo está entrando num conflito generalizado, e agora é a hora. Agora é a hora de ter proteção, porque a gente está comprando briga com os Estados Unidos, o que, na minha opinião, é bom. Não comprar briga, mas a gente está indo contrário a essa hegemonia ocidental que sempre dominou o Brasil e estamos começando a fazer negócio, né, e aproximação com esse outro bloco de poder que tem surgido, que é o BRICS, que a gente faz parte. O que você está mostrando aí, Coca? Apesar de dominar o ciclo, o Brasil ainda não produz a certificação necessária, entendi. Os Estados Unidos fecharam a porta nesse tema, né? Estão falando ali do reator, né, do combustível para ser utilizado no reator do futuro submarino de propulsão nuclear do país, né? Que o Brasil, né, tá desenvolvendo esse submarino faz um tempo. E é muito importante que a gente tenha esse submarino, né? Um submarino nuclear abre o jogo geopolítico para o Brasil no mar, entendeu? Por quê? Através desses reatores nucleares, o submarino ele pode ficar debaixo da terra, né? Debaixo do mar, por muito tempo, assim. Ele só precisaria voltar para a superfície para alimentar as pessoas que estão dentro do submarino, né? E o que isso permite? Permite que fique um submarino andando em águas totalmente invisível, tá ligado? Com radares, e isso faz com que a gente faça um mapeamento melhor de como que tá as rotas dentro do mar, né? E, pô, se você coloca um míssil nuclear dentro desse submarino nuclear, você tem a arma perfeita de dissuasão nacional. Porque mesmo se os caras quisessem derrubar o submarino, eles não sabem onde ele tá. E o submarino pode ficar em qualquer lugar no mar, muito tempo submerso, entendeu? Então, pô, imagina, você vai lá e bombardeia o território brasileiro. Esse submarino pode ir até o país que bombardeou e bombardear esse país, e não tem muita coisa que eles vão poder fazer, entendeu? Então, isso compra uma segurança muito grande pra gente, e é muito bom que o governo esteja investindo nisso, na minha opinião. Tomara que a Rússia ajude a gente a ter um submarino nuclear com uma bomba nuclear.